Boa tarde, boa noite. Vamos então começar a nossa semana. Aula do dia 24, aula do dia 20 do 4, 20 do abril. A aula dessa semana vai ser sobre John Locke. Como eu já comuniquei para vocês, essa matéria já é a matéria do segundo bimestre, ou seja, matéria que cai na prova AV2, tá? Então marquem aí. A matéria que começa para a prova AV2 inicia neste vídeo aqui e o tema será John Locke, beleza? Já disponibilizei o material para vocês lá no AVA, espero que vocês já tenham dado uma lida. É sempre bom, eu sempre recomendo que vocês, antes de assistirem às aulas, às videoaulas, vocês deem uma lida no material que eu disponibilizo lá para vocês, tá? Na minha opinião, isso acaba ajudando a compreensão. Tem gente que não gosta, eu acho que o aprendizado depende muito de cada um, né? Cada um tem um estilo de estudo. Mas eu acredito que uma leitura prévia antes de assistir a aula certamente ajuda vocês a entenderem. Então vamos lá, pessoal. Começamos a falar então agora sobre um autor chamado John Locke, tá? Antes de você analisar o John Locke, antes de você ver esse vídeo, eu recomendo que você volte um pouco e reveja o material sobre contratualismo, mesmo que rapidamente, tá? Eu não vou repetir aqui para não ficar redundante, mas é importante, antes de estudar o John Locke, você dar uma olhada no material sobre contratualismo. Por quê? Porque o John Locke é um dos autores contratualistas, então é importante relembrar essa tradição teórica que ele se alinha. Ok? Feito isso, vamos falar um pouquinho sobre a teoria dele. Um pouco sobre o contexto histórico, aquilo que a gente vem fazendo já com todos os autores. Antes de analisar a teoria de um determinado autor, é extremamente importante a gente conhecer um pouco sobre o contexto histórico dele, as influências que ele teve. É claro que não dá para a gente aprofundar muito aqui, seria muito bom, mas infelizmente não há tempo, tá? Então eu pontuei algumas questões assim mais relevantes, tá? Para vocês terem uma noção histórica sobre o pensamento de John Locke. John Locke ele vai se situar na Inglaterra, assim como Thomas Hobbes, tá? Então é interessante a gente já do início da aula verificar uma certa de interface, uma certa interconexão entre o pensamento desses dois autores, Thomas Hobbes e John Locke, tá? Então começamos aí vendo duas características que aproximam eles. Ambos se alinham à tradição do contratualismo e ambos estão localizados no contexto da Inglaterra e da Revolução Inglesa, tá? A gente pode dizer que o Hobbes está mais ali no contexto da primeira fase da Revolução Inglesa e o John Locke está mais no contexto da segunda fase da Revolução Inglesa. Mas isso é importante. Dois autores com a mesma tradição teórica, que é o contratualismo, estão localizados no mesmo país e num momento histórico quase igual. Ou seja, a gente pode dizer que praticamente eles são contemporâneos, ok? Então são duas características que aproximam eles. Mas tem outras características que vão distanciar a teoria deles. Vocês vão ver, eu costumo dizer que o Locke e o Hobbes, eles partem do mesmo ponto, mas chegam em pontos diferentes. Tá? Então, ambos vão partir do ponto A, só que o Hobbes vai chegar no ponto C e o Locke vai chegar no ponto D. Tá? Isso é uma metáfora, o que eu quero dizer com isso? Ambos partem do contratualismo, mas ambos constroem teorias políticas bem diversas. Tá? Tem pontos de contato, evidentemente, mas o propósito e a essência da teoria política de cada um deles é diferente, muito embora eles partirem do mesmo ponto inicial. Tá? Então vamos lá. Inglaterra, segunda fase da Revolução Inglesa. Mais uma vez eu remeto vocês ao linkzinho ali do Brasil Escola, para vocês rememorarem o que foi a Revolução Inglesa. E aqui eu coloquei uma ordem ali cronológica dos principais fatos ali da Revolução Inglesa, só para vocês sentirem o drama do momento histórico, né?
Então, a Guerra Civil Inglesa, principalmente caracterizada por católicos, que são a favor da monarquia, e protestantes, que são a favor de uma monarquia parlamentarista. É interessante mostrar aqui como as tradições políticas e as tradições religiosas, elas acabam exercendo uma espécie de favorecimento recíproco. Tá? A tradição católica tende a defender um modelo mais monarquista, absolutista, e a tradição protestante tende a defender um modelo político mais moderado, a partir de um parlamentarismo, ok? Tem vários fatores que explicam isso, e infelizmente não dá para a gente aprofundar no momento. O que eu gosto de destacar para vocês é que notem como uma tradição religiosa influencia uma tradição política. Tá? Isso é importante. A visão de mundo religiosa, ela acaba também influenciando a visão política de determinado segmento. Isso acontece até nos dias atuais. Tá? Atualmente, no Brasil, nós temos uma das maiores bancadas no Congresso Nacional, que é a bancada da Bíblia, né, que tem uma influência do pentecostalismo religioso muito forte. Então, note como a religião, de alguma forma, ela ainda tenta fazer uma influência política. Tá? Isso acontece também com os católicos, protestantes, com várias linhagens. Ninguém aqui está acima do bem e do mal, não, beleza? Então, nós temos um conflito entre as tropas do parlamento e as tropas do rei. As tropas do parlamento saem vitoriosas, são lideradas por Oliver Cromwell. Em 1649, o Carlos I é executado e se implanta a chamada República de Cromwell. O Oliver Cromwell ele fecha o parlamento e se torna aquilo que se denominou Lorde Protetor da Inglaterra. Em 58, Cromwell falece, o seu filho Ricardo assume o poder, mas não consegue ficar muito tempo, ele é deposto. Carlos II, irmão do Carlos I, filho do Carlos I, desculpa, volta do exílio e retoma o trono. Thomas Hobbes também volta à Inglaterra nesse ano aqui. Tá? Em 75, Locke se torna secretário de Estado, algo envolvendo plantações e comércio. Tá? Em 85, Jaime II sucede o poder. Em 88, Guilherme de Orange toma o poder através da chamada Revolução Gloriosa e implanta aquilo que nós denominamos de uma monarquia parlamentar, que de certa forma foi sendo desenvolvida até o que nós temos hoje na Inglaterra, que é uma monarquia constitucional parlamentar, beleza? Sobre esse contexto aqui, eu recomendo muito, muito mesmo, que vocês assistam um filme chamado Morte ao Rei, tá? Eu acho que não tem na Netflix, mas vocês conseguem achar em algum canto aí da internet, da Deep Web, sei lá onde. É um filme bem legal, eu tenho o DVD dele, mas infelizmente por conta dessa quarentena a gente não consegue ter contato, tá? Vamos ver se no futuro a gente consegue assistir esse filme. Mas é um filme bem legal que mostra exatamente esse primeiro momento aqui, ó, as tropas do parlamento, Oliver Cromwell e a execução do Carlos I. É um filme bem legal, vale a pena assistir. Morte ao Rei, beleza? Pois bem, então, um pouco sobre a teoria do Locke, tá? Na visão do Locke, fazendo uma síntese aqui, ele sustenta que o poder real ele deriva do parlamento, tá? E o parlamento fundamenta o seu poder no povo. Então, na visão do Locke, ele vai ser considerado um dos precursores das democracias liberais e também do regime monárquico, parlamentar e constitucional. Quando se fala em Locke, imediatamente se pensa naquilo que se denominou do pensamento liberal político. Tá? Certamente John Locke, acompanhado de outros autores, mas do ponto de vista político, John Locke, John Stuart Mill, entre outros, são, eu diria que, o puro sangue do pensamento liberal. E o John Locke é certamente um dos ícones do pensamento liberal, do ponto de vista político. Okay? Então, se você se considera um liberal,
estude John Locke, porque ele é realmente a base, pelo menos daquilo que a gente denomina de liberalismo político, tá? O pensamento do John Locke, ele nasce durante a Revolução Inglesa e ele vai ter grande influência na Revolução Francesa, que vai vir aproximadamente 100 anos depois da Revolução Inglesa, tá? Como nós vimos, o John Locke ele se alinha a uma tradição contratualista, tá? As principais obras, os principais livros dele: Carta sobre a Tolerância, onde ele defende a liberdade de crença religiosa. É um texto muito legal, muito interessante. Se você é um liberal, você tem que ler a Carta sobre a Tolerância, que é um livro bem legal, onde Locke fala justamente sobre a liberdade de fé religiosa. Um ponto que era muito complexo na época, haviam muitas guerras de religião. Então, é um texto bem interessante, tá? Primeiro tratado sobre o governo civil, basicamente, o Locke ele tenta combater a tese monárquica de que o poder dos reis remonta a uma espécie de genealogia que vem desde Adão e Eva. Então, note aqui que a gente já consegue vislumbrar o pensamento do Locke como sendo um pensamento anti-absolutista. Tá? Por isso que ele se torna um grande liberal. Ok? Então, o pensamento do Locke, muito embora possa ser um pensamento sustentando uma certa monarquia, certamente não é uma monarquia do tipo absolutista, ok? Absolutismo vai se aproximar mais da teoria de Thomas Hobbes. E o segundo tratado sobre o governo civil, este sim, acho que é a grande obra de fôlego do John Locke, onde ele vai desenvolver todas as suas teses políticas liberais. O principal livro de referência que eu vou adotar é justamente o segundo tratado sobre o governo civil. Também um texto muito bom, muito interessante. Recomendo muito que vocês leiam esse texto na fonte primária, tá? Vocês conseguem achar na internet, não é um livro caro, se forem comprar em uma livraria, e é uma lição também de retórica, de argumentação. Costumo sempre dizer para os alunos que a melhor forma de aprender a escrever é lendo bons textos. Tá? Por mais que você faça aulas de ortografia, que você faça aulas de português, de concordância, isso é importante, certamente, mas quando nós lemos bons textos, textos clássicos, muito embora eles sejam difíceis de ler ali na primeira tentativa, certamente eles, na minha opinião, são que melhor nos ensinam a argumentar, a escrever de uma forma argumentativa convincente. E o trabalho do advogado, o trabalho do profissional de direito, é um trabalho basicamente de escrita. Eu costumo dizer que no Brasil, pelo menos, o jurista ele fala muito menos do que ele escreve. Ou seja, ele escreve muito mais do que ele fala. A nossa tradição, muito embora a gente tente isso, ela não é uma tradição de oralidade. Ela é uma tradição muito mais de escrita. E hoje a escrita é digitada, né? Então é muito importante vocês aprenderem a escrever bem, tá? Quem tem dificuldade na escrita, faça uma aula de redação, procure um professor aí para te dar algumas aulas particulares de redação, principalmente o estilo dissertativo, tá? Isso vai ajudar muito vocês no desenvolvimento da faculdade e vai ajudar muito vocês no futuro como advogados, juízes, promotores, enfim. Quem não se der tão bem na vida vai ser professor, né? O bom do direito é isso, né? Se você não consegue o ápice da cadeia alimentar, na pior das hipóteses, você pode vender amendoim na praia ou dar aula também, né? Tamo junto. Pois bem, então, esses três são os três principais livros. O segundo tratado é aquele que eu vou usar de maior referência, tá? A ideia do Locke, pessoal, é de que não há um poder inato e não há um poder de origem divina. Quando nós estamos falando de poder político, ninguém nasce para governar e ninguém é ungido por Deus para governar. Isso não é uma razão de governo, isso é uma desculpa de governo. Então, toda a teoria do John Locke, e de certa forma também do Hobbes,
vai tentar justificar o poder do Estado não a partir de características inatas e tampouco de características divinas. O poder nesses autores, o poder político nesses autores, é um fenômeno eminentemente profano, é um fenômeno eminentemente humano, tá? Ou seja, todo poder se justifica não em caracteres inatos de uma pessoa e não tampouco em caracteres divinos. O poder decorre necessariamente da vontade das pessoas. Daí a importância da tradição contratualista. Beleza? Ok, então ninguém nasce para governar. Isso é uma desculpa. Isso não é uma razão para que nós aceitemos o poder. Então não há poder inato, não há poder de origem divina. O objetivo, então, de toda a teoria do John Locke, se a gente pudesse resumir de uma forma muito sintética, é que ele procura justificar o modelo político liberal, também a gente poderia chamar de modelo constitucional de Estado. Ele propõe, então, um modelo de uma monarquia parlamentar constitucional, que é o germe daquilo da tradição de um modelo liberal de Estado. Tá? O modelo liberal de Estado, em síntese, grosso modo, é aquele modelo onde existe o poder, existe o dever de obedecer, mas existem, sobretudo, limites a esse poder. Tá? E esses limites são limites de natureza jurídica. Mais uma vez, a importância de todo o arranjo contratualista. Nós temos um contrato com o Estado. Por esse contrato, nós temos que obedecer, sim, mas o Estado também tem uma série de limites que ele tem que acatar. Se ele extravasa esses limites, ele acaba abusando do poder. Tá? Isso é a base teórica do que mais para frente vai se chamar a teoria do Estado de Direito, tá? Que é uma teoria tão importante, tão relevante até os dias atuais. Todo poder só é legítimo se exercido dentro de limites. Tá? Os liberais acabaram contribuindo bastante na construção desse modelo. Tá? Beleza, então. Então, se ele é um contratualista, ele vai partir daquele mesmo arranjo que nós vimos em Thomas Hobbes. Um estado de natureza, um contrato e a formação da sociedade política. Tá? Então, o itinerário deles é basicamente o mesmo. Um estado de natureza, um contrato e o estado civil. Okay? O itinerário é o mesmo. Só que eles vão passar por esse itinerário de modo muito diferente. Tá? E é o que a gente vai ver agora. Existe um estado de natureza na teoria de John Locke, tá? Filiando-se ao contratualismo. O que é o estado de natureza para John Locke? Se você relembrar e voltar um pouco mais atrás, para o outro autor, o Thomas Hobbes, o estado de natureza é aquele estado catastrófico, de uma guerra de todos contra todos, insuportável, onde nós temos o perigo e o medo de uma morte iminente. Tá? O estado de natureza de John Locke não é uma figura tão catastrófica assim. Tá? O estado de natureza de John Locke, a gente consegue viver e razoavelmente bem. Tá? Isso é importante trazer essa diferença. Tem um autor italiano que eu já citei em aulas passadas, o Pietro Costa, e também o professor Antônio Manuel Espanha. Eles mostram que na tradição contratualista, a depender do modo que se desenha o estado de natureza, é o modo que se desenha também o estado civil. Em Thomas Hobbes, por exemplo, o estado de natureza é catastrófico. Por isso que no estado civil a gente pode suportar até males assim terríveis, porque é melhor ter esse poder absolutista do que voltar ao estado de natureza. Em John Locke, não. Como no estado civil ele é um estado como no estado de natureza a gente pode dizer que é um estado light, soft, o estado civil ele tem uma série de limites que a gente pode impor a ele. Tá?
Então, quanto mais hardcore for o estado de natureza, mais hardcore vai ser o modelo de estado civil. Beleza? Então, na visão de John Locke, estão em estado de natureza todos aqueles homens que não vivem em uma comunidade política organizada. Então, estar em estado de natureza é isso. Não viver em uma comunidade politicamente organizada. Ok? E quais são as características desse estado de natureza? Primeiro, ele é racional. Ou seja, os homens vivem nesse estado de natureza não como bestas feras, não como selvagens, nada disso. No estado de natureza, os homens vivem de modo racional. Tá? Porque todos os homens nascem com razão. E todos os homens podem usar bem essa razão. Quando eu falo homens aqui, eu falo em humanidade, tá, gente? Homens e mulheres, ok? Então, no estado de natureza, ele não é um estado de bestialidade. Ao contrário de outros autores na época, tá? Defendiam um estado de bestialidade. Exemplo, Jean-Baptiste Vico, que nós não vamos ver por uma questão de tempo. Então, ele é um estado racional, onde os homens são governados pela razão. É possível o uso da razão. Coloquei uma notinha ali, né? Primeiro, a notinha... Caramba, onde que tá essa nota 1? Ah, se perdeu ali a nota 1, eu não sei onde tá. Aqui, racional, tá? Então, duas notas importantes. Nós nascemos livres na mesma medida que nascemos racionais, tá? E é possível os pactos no estado de natureza. Por que é possível os pactos no estado de natureza? Por que os pactos no sentido de contrato? Porque no estado de natureza as pessoas agem racionalmente, tá? Beleza. Então, primeira característica, os homens são governados pela razão. Segunda característica, todos são livres, tá? Todos são livres para agir e administrar os seus bens da maneira que acharem convenientes. Então, o estado de natureza também é um estado de liberdade. E qual que é o limite da liberdade? O limite da liberdade no estado de natureza é a lei natural, é o direito natural, tá? E o que é a lei natural? O que é o direito natural? Provavelmente vocês já ouviram falar isso várias vezes. Eu comentei sobre isso lá também em Hobbes. A lei natural ou o direito natural, pessoal, então, são todas aquelas regras, são todas aquelas máximas que a gente deriva da própria razão e não da vontade de um governante. Tá? São regras de conduta que, eu costumo dizer, não precisam estar escritas em nenhum lugar. Tá? Como eu falei anteriormente lá em Hobbes, e eu gosto de trazer muito aqui aquelas três máximas de Ulpiano, dar a cada um o que é seu, viver honestamente e não lesar o outro. Tá? São três máximas, são três regras de conduta que, na boa, não precisa estar escrito em lugar nenhum, gente. Tá? Não precisa estar escrito em lugar nenhum, porque basta que a gente pense racionalmente. E todos os seres humanos são capazes de razão. Então, todo ser humano que é capaz de razão consegue chegar, por exemplo, a essas três regras básicas do convívio humano. Dar a cada um o que é seu, não lesar o outro e viver honestamente. Tá? Não precisa estar escrito em lugar nenhum que não é correto você gerar um dano para mim. Tá? Não precisa estar escrito em lugar nenhum. Não precisa estar escrito em lugar nenhum que eu e você, nós devemos respeitar a integridade física de cada um de nós. Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso eu consigo derivar da própria razão. Tá? O direito natural, então, são esses mandamentos, a gente pode dizer que morais, que decorrem do próprio uso da razão e não da vontade de um governante. Ninguém me mandou agir honestamente. Eu sei que eu devo agir honestamente e não prejudicar ninguém, porque isso é racional. Tá? Isso é racional. Beleza? Então, o direito natural, a lei natural, determina que os homens não podem prejudicar uns aos outros, seja na sua integridade física, seja na vida, seja na liberdade, seja nas posses. Tá? Aquilo que o Thomas Hobbes dizia, e é extraído dos próprios mandamentos religiosos, né? Faça aos outros justamente aquilo que você gostaria que fizesse para você, tá? Então,
a observação da lei natural redunda em paz, em preservação da humanidade. Se todos nós vivermos segundo a lei natural, tá? Respeitando a integridade física, a vida, a liberdade e os bens de cada um, nós podemos viver em total paz e preservando a nossa humanidade. Porém, a execução dessa lei, a execução do direito natural, ou seja, o fazer cumprir a lei natural, pertence a todos nós. É o que John Locke diz: todos nós somos juízes da lei natural. E aqui começa o problema. Eu vou explicar melhor lá para frente, tá? Qualquer pessoa, porque todos nós somos racionais, tem o direito de castigar os transgressores da lei natural. Qualquer pessoa, porque todos nós somos racionais, tá? Somos capazes de interpretar a lei natural e somos capazes de aplicar a lei natural, de fazer valer essa lei natural, porque todos nós somos livres e racionais, tá? Beleza? Então, o descumprimento da lei natural, segundo o John Locke, fere a própria humanidade e fere a própria paz entre os homens. O ofensor da lei natural, ele é considerado um inimigo público, tá? Por quê? Porque ele acaba rompendo com a própria lógica racional do viver em comum, ok? Feita essa observação, terceira característica do estado de natureza. Então, nós já vimos duas. O estado de natureza é um estado racional. O estado de natureza, a liberdade, e o limite dessa liberdade é o direito natural. No estado de natureza, a igualdade. Igualdade não em bens, não em talentos, mas a igualdade porque todos têm liberdade e todos podem executar a lei natural. Aquilo que eu falei anteriormente. No estado de natureza, todos são juízes da lei natural. Tá? Todos podem, então, interpretar a lei natural e fazer cumprir esse direito natural. Isso é a igualdade no estado de natureza. E, por fim, no estado de natureza, não há um poder político superior comum a ninguém. Não há um poder político superior comum responsável para a resolução dos conflitos, responsável por resolver, por solucionar os conflitos entre as pessoas. Cabe, então, a cada um de nós ser o executor e ter o bom senso de aplicar a lei natural. Tá? Então, nós temos essas 4 características. O estado de natureza, ele é um estado racional. Ele é um estado onde todos são livres, e o limite da liberdade é o direito natural. Todos são iguais. Iguais em que sentido? Todos são responsáveis por interpretar e aplicar a lei natural. Todos são juízes da lei natural. E não há um poder político superior a quem recorrer. Tá? Se existe um conflito entre eu e você, a única forma de solucionar este conflito é, de certa forma, uma autotutela, tá? Nós entrarmos em um acordo sobre esse conflito. Tá, e se a gente não conseguir um acordo? Aí realmente no estado de natureza não tem a quem recorrer a não ser as nossas próprias forças. E aí que o estado de natureza começa a ser um problema. Tá? Passamos então a falar sobre o que ele denomina de estado de guerra. Como todos no estado de natureza são executores da lei natural, uma minoria de indivíduos pode executar essa lei natural de modo parcial, ou seja, por amor próprio, por amizade, por inimizade ou por vingança. E aqui é interessante pontuar que o Locke ele diz que isso não é um fenômeno de uma maioria. É uma minoria que põe tudo a perder. Não é uma maioria. Tá? No estado de natureza, que é um estado hipotético, não é um estado concreto, historicamente dizendo, todos vivem bem. Só que vai chegar em algum momento, alguma minoria gananciosa, pretensiosa, seja por vingança, seja por amizade, seja por amor próprio, essa minoria vai aplicar a lei natural de uma forma injusta. Tá? Quando surge, então, esse conflito, os homens podem julgar em causa própria, impondo suas sentenças à força. Tá?
Aquilo que eu falei anteriormente, no estado de natureza, se eu tenho um conflito com você, eu sou intérprete e aplicador da lei natural e você intérprete e aplicador da lei natural. Nós podemos resolver esse conflito de uma forma amigável. Mas e se nós não conseguimos resolver e compor esse conflito de uma forma amigável? Se eu tenho a minha interpretação da lei natural e você tem a sua interpretação da lei natural, como resolver isso? A não ser impondo as nossas forças por nós mesmos. Nesse momento, entramos então numa espécie de guerra, onde vai impor a lei do mais forte. Tá? Aquele que se submete não tem a quem recorrer a não ser as suas próprias forças. Então, eu vou ter que medir forças com você. Vale então a lei do mais forte. É neste momento que os homens entram em guerra. O estado de natureza, portanto, em John Locke, ele não é um estado de guerra, mas ele tem tudo para vir a ser. Ok? O estado de natureza em John Locke não é um estado de guerra, mas ele tem tudo para vir a ser um estado de guerra. O estado de natureza em John Locke, então, ele é um estado potencialmente de guerra. Tá? Esse estado de guerra ocorre, como nós já vimos, quando um indivíduo busca impor sua vontade a outro e este outro resiste por si mesmo. Haja vista que nós não temos um poder superior a quem recorrer, nós entramos em guerra. E esta guerra, que inicialmente pode ser individual, entre eu e você, logo, logo vai se tornar uma guerra geral. Porque eu vou chamar os meus amigos para me defender, e você vai chamar os seus amigos para se defender, e logo, logo, todos estaremos numa guerra de todos contra todos. Beleza até aqui? Espero que estejam me acompanhando. Então é possível a gente fazer aqui um paralelo, né? Estabelecer aqui um quadrinho, tá? Entre o que é o estado de natureza e o estado de guerra. Vai lá, eu deixei em branco propositadamente para forçar vocês a assistir esta aulinha chata. Então, agora vai lá no teu material em Word e preencha as lacunas. O estado de natureza, ele é um estado de paz. Então, escreve aqui, ó, bem bonito. Paz. Enquanto o estado de guerra é um estado de inimizade. Preenchemos então a primeira linha. Enquanto o estado de natureza é um estado de paz, o estado de guerra é um estado de inimizade. Ok? O estado de natureza é um estado de boa vontade, onde os homens cooperam uns com os outros. Já o estado de guerra é um estado de violência, onde um tenta impor a força sobre o outro. Beleza? Segunda linha, então, preenchida. Enquanto o estado de natureza é um estado de boa vontade, o estado de guerra é um estado de violência. O estado de natureza, ele é um estado de assistência mútua, onde todos cooperam com todos. Já o estado de guerra é um estado de destruição mútua. Enquanto no estado de natureza nós temos uma preservação da humanidade, no estado de guerra nós tenderemos a uma autodestruição da humanidade. Então, complete ali a quarta linha. O estado de natureza é um estado de preservação, assistência mútua, e já o estado de guerra é um estado de destruição mútua. Beleza? Ora, para evitar esse estado de guerra, tá? Antes de entrar nessa parte, o estado de guerra, então, é uma degeneração do estado de natureza, tendo em vista, sobretudo, a ausência de um poder superior comum a quem recorrer no caso de conflitos entre as pessoas. Tá? É aquilo que eu disse anteriormente. O estado de natureza, ele é potencialmente um estado de guerra. Quando o estado de natureza se degenera, tá? O que é degenerar, professor? Vai lá no Google e põe lá, degenerar. Acha no dicionário.
Sempre que vocês encontrarem palavras que eu falei e vocês não entendem, porra, gente, quando você não entende, você vai no famoso pai dos burros, conhecido como dicionário, tá? Vai lá no dicionário e vê o que significa aquela palavra, o que é degeneração. Vai lá que você vai entender. O estado de guerra, então, é uma degeneração do estado de natureza, tendo em vista, principalmente, a ausência de um poder político comum a quem recorrer. Se nós entrarmos em conflito, como eu e você somos juízes do direito natural, como eu e você somos legítimos intérpretes e aplicadores do direito natural, porque somos racionais, tá? Nesse momento, se nós não entrarmos em um acordo, a única forma de solucionar esse conflito é a guerra. Eu vou impor a minha força a você e você vai resistir. E nós entraremos em guerra. Beleza? Então, os homens devem evitar esse estado de guerra. Como que se evita esse estado de guerra? Preventivamente, nós vamos vazar e abandonar esse estado de natureza. O estado de natureza é fofinho, é bonitinho, é legalzinho, é um amor. Mas ele tem tudo para dar merda, tá? Essa é a lógica. Ele é fofo, ele é legal, mas ele tem tudo para dar errado. Então vamos fazer o seguinte, antes de dar errado, vamos sair fora. Vamos abandonar esse estado de natureza e vamos procurar um modelo que nos dê mais segurança. Principalmente segurança do ponto de vista jurídico. A segurança jurídica é um dos valores mais importantes em um Estado de Direito. Tá? Então, para evitar o estado de guerra, é melhor, então, preventivamente, a gente abandonar este estado de natureza que é fofo, que é bonito, mas tem tudo para dar problema lá na frente. Beleza? Espero que estejam acompanhando até aqui. Eu vou encerrar o vídeo, nós já estamos com 37 minutos e a gente começa um outro vídeo logo em seguida. Beleza? Aguardo vocês lá. Muito obrigado.